Irmão Bernardo, de Belo Horizonte, falando sobre os ministérios de socorros e governos, princípios para meditação. Em sua apresentação, o pastor Eurípides acabou de nos falar que jamais assistiu a uma reunião sobre o assunto em pauta, os ofícios ou ministérios de socorros e governo. Eu também jamais assisti, nem falei antes sobre esse assunto. Mas o que eu pretendo é apenas apresentar-lhes alguns princípios para a meditação, 3 deles, e uma pequena abordagem final, para que através da leitura e estudo das passagens bíblicas que vamos apresentar, o Espírito Santo possa falar diretamente com você. Cada um vai sentir onde o Espírito Santo coloca mais fortemente o seu dedo para promover o desenvolvimento do dom que tem recebido e principalmente, e esta é a minha grande preocupação, para que o corpo de Cristo, que não está funcionando adequadamente, possa chegar a fazê-lo. Parece-me que temos dado ênfase a quase todos os demais dons e ministérios, mas socorros e governos são também ministérios de grande valor na igreja. O apóstolo Paulo mostrou nitidamente que todos nós fazemos parte de um grande corpo chamado o corpo de Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 30. E que cada um de nós é membro dele, individualmente. Como em nosso corpo natural temos muitos membros, e cada membro necessita funcionar conforme foi destinado para que o nosso corpo seja útil, do mesmo modo, no corpo de Cristo, todos os membros necessitam funcionar, cada qual em sua capacidade própria, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Conforme recebeu diretamente do Senhor. Eu falei com um irmão aqui que no domingo, em Campo Grande, presenciei grande número de jovens se apresentarem à frente no acampamento, mostrando o desejo de servir a Deus no ministério e principalmente no campo missionário. Quase que instintivamente indaguei no íntimo, mas Deus, como vão poder trabalhar? Quem os enviará? Faltam recursos financeiros, etc. Esta falta é a trava que o adversário das almas tem colocado na igreja. O corpo de Cristo não está funcionando, está enfermo e frustrado. Um pastor chegou até mim no escritório na semana passada e reclamou que a irmã Valnice Milhomens está ocupando um horário muito ruim, cedo demais, na televisão. Eu falei, irmão, se a igreja colaborasse melhor, como Deus quer, e vamos ver mais adiante como é que Deus quer, então, se nós colaborássemos, a irmã Valnice poderia ocupar um horário nobre na televisão. Mas quem hoje aguenta pagar o horário nobre para evangelizar? No entanto, tenham certeza, vamos chegar lá. Vamos conseguir pagar um horário nobre quando o corpo de Cristo realmente funciona. Mas voltemos ao nosso assunto. Princípio 1. Dons e recursos. Quero que os irmãos me ajudem com a leitura dos trechos bíblicos que anotei. São todos versículos muito conhecidos, mas entendo que necessitamos meditar neles um pouco mais. 1 Coríntios 12, os versículos 9, 10 e 28. Há outro
no mesmo espírito, fé. E há outro, no mesmo espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. E versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Vamos focalizar hoje os ministérios de socorros e governo. Todos os dons que Deus colocou no corpo e que Ele, pelo Espírito Santo, distribuiu a cada um, são incipientes, são embrionários em formação. Você tem o começo do dom em você. Você tem a semente do dom. Devemos entender, porém, que todo dom, seja qual for, necessita de uma dedicação especial para que se desenvolva em nós. O dom não está em pleno florescimento desde o início. Como vamos ver mais adiante, há uma maneira pela qual cada pessoa pode desenvolver o dom que recebeu de Deus. Pela leitura acima, podemos observar que há uma mesclagem dos dons em cada ministério. E entendemos que os recursos para o funcionamento dos ministérios de socorros e governo são, essencialmente, fé, operação de milagres e discernimento de espíritos. Você pode pensar, mas eu estou trabalhando de negócios. Por que então você fala em discernimento de espíritos? Eu não vou expulsar demônios? Na minha prática, que é ainda pequena, eu necessito conhecer os espíritos que entram no escritório, inclusive com relação às pessoas que trabalham comigo. Observo, às vezes, que eles ficam com o espírito carregado. O mundo colocaria este recurso no campo da administração de recursos humanos. Todos os princípios que você aprenderia num curso de administração de empresas, você tem condições espirituais de adquirir através dos dons. Os dons são recursos espirituais para um trabalho espiritual. Isto é, um trabalho que parte do espírito, do íntimo, e é orientado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas procurarão entrar em seus negócios, entre eles haverá pessoas que não servem. Fornecedores e compradores desonestos, por exemplo. E você necessita que o Espírito Santo lhe mostre como essas pessoas são. Até pelo telefone dá para você conhecer o espírito de quem lhe fala. Para esclarecer um pouco o assunto que estamos tratando aqui, vou contar rapidamente algo que mostra como opera a fé, a operação de milagres e o discernimento de espíritos. Há bem anos atrás, eu viajava da América do Norte para Londres, na Inglaterra, levando um sistema de computação para o escritório de um ministério naquela cidade. Cheguei, instalei o sistema e tudo funcionou perfeitamente. Eu fiquei muitíssimo contente e fui para o hotel descansar. No dia seguinte, iniciamos o treinamento do pessoal do escritório. E poucos minutos depois de começarmos a instrução, houve uma pane geral no sistema. Chamamos a firma responsável pelo apoio técnico ao sistema e seu engenheiro trabalhou, mexeu e remexeu muito em todos os equipamentos. Depois de algumas horas, ele me informou que estava tudo em ordem. Antes dele sair, porém, telefonei para a Califórnia para Tim Stemple,
Os irmãos que assistiram às conferências de Dave Robertson certamente se lembram dele. E quando falei com o Tim, ele me perguntou: Bernardo, o que o engenheiro fez? Respondi: eu sei lá, mas ele me disse que fez assim e que agora está tudo ok. Houve um silêncio no telefone. Por uns momentos, Tim nada respondeu. E só então ele me disse: Bernardo, o engenheiro está mentindo para você. Eu conheço muito bem a maneira como o Tim opera quando tem problemas na administração. Ele sempre consulta a Deus em espírito. E naquele momento de silêncio ao telefone, ele estava prestando atenção na resposta do Espírito Santo em seu íntimo. Isto é uma prática imprescindível, irmão. Bem, passei o telefone para o engenheiro e Tim mandou que ele digitasse algo no terminal do computador. Você não pode imaginar como ficamos quando o computador mostrou claramente que o problema não tinha sido resolvido. Em seguida, Tim, totalmente confiante na direção do Espírito, passou a ensinar ao engenheiro, passo a passo, como proceder para restaurar o sistema. Meu irmão, você pode confiar sempre na liderança do Espírito Santo, pois funciona mesmo. Quando iniciamos o escritório em Belo Horizonte, utilizávamos voluntários que não tinham nenhum preparo ou treino. Dávamos instruções a eles, mas às vezes eles tinham dificuldades, principalmente na área de contabilidade e controle financeiro. Eles clamavam por socorro, mas eu sempre falava, como ainda falo: consulte aquele que sabe onde está o problema e ele lhe dará a solução. Para os que não estavam conosco no encontro de sábado, vou contar rapidamente uma experiência que tive no escritório no dia 7 de setembro passado. Ou melhor, primeiramente no dia 5, quando Deus me mostrou exatamente o problema de uma impressora. Uma impressora, por sinal, que nunca funcionara direito, já há um tempo bastante longo. Sempre tivemos problemas com esta impressora e já gastamos muitos dólares para consertá-la, $200 de cada vez. E chegamos quase ao desespero com ela, ao ponto de Ricardo chegar a colocá-la no chão, dizendo: não adianta mais lutarmos com ela, Bernardo. Mas no sábado, dia 5, sozinho no escritório, peguei a impressora e orei a Deus a respeito dela, pois eu tinha muitas cartas para imprimir. Deus me fez lembrar do machado que caiu no rio, no tempo dos profetas, e o qual Eliseu fez flutuar. Está lembrado? Aquela impressora é uma ferramenta que uso na obra de Deus, e eu precisava muito dela naquela hora. Orei, resisti ao diabo com relação à impressora e a pus para funcionar. Ela funcionou, que foi uma beleza. E quando o Ricardo chegou no escritório na segunda-feira, ele ficou atônito. Como foi que você conseguiu imprimir tantas cartas assim, Bernardo? Minha resposta? Deus fez um milagre. Olhe bem aquela máquina, Ricardo, e como ela está funcionando, pois você está observando o milagre. Irmão meu, se você recebeu um desses ministérios, socorros ou governos, então você deve apegar-se com Deus no Espírito Santo para que o seu dom funcione para a honra e glória do Senhor. O que estou procurando estabelecer para você com esse primeiro princípio é que há dons e recursos para esses
2 ministérios. Entendo, neste momento, que o funcionamento de socorros é Deus canalizando recursos para a igreja, para o corpo de Cristo. Enquanto governos, é Deus distribuindo os recursos através do corpo. Para esses ministérios, a pessoa necessita de muita fé. E precisamos lembrar que nenhum dom opera fora de fé. Todos os dons operam em proporção direta com a medida de fé que opera no indivíduo. Você também pode ter o dom de operação de milagres, pois Deus operou um milagre naquela minha impressora. Creio que antes de passarmos para o segundo princípio, porém, devo completar com vocês o assunto da impressora. Realmente, o Espírito Santo me chamou de burro naquela ocasião. Mas eu necessito explicar isso melhor. Em primeiro lugar, não estou falando desrespeitosamente, pois, acima de tudo, o Espírito Santo é um gentleman, um cavalheiro de muito respeito que jamais machuca alguém. Porém, no dia 7 de setembro, quando coloquei a impressora para funcionar, ela me deu muito trabalho. Eu resisti ao diabo, eu orei, eu clamei, mas ela me causou muitos problemas. Eu recebera uma grande vitória no dia 5, mas faltava algo dentro de mim. Durante a minha batalha com a impressora no dia 7, o Espírito Santo colocou muito fortemente no meu espírito um versículo que eu jamais imaginaria ouvir. Não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento. Salmos 32, versículo 9. Que palavra! Foi por isso que falei com vocês, se o Espírito Santo o chama de burro, você é burro mesmo. Eu passei por uma grande batalha, uma grande provação, simplesmente porque não prestei atenção ao que Deus estava me dizendo. Na realidade, Deus estava querendo me mostrar exatamente o problema da impressora. Mas eu não podia imaginar que a solução fosse algo tão simples. Sabe por que a impressora não funcionava? O problema era a poeira. Quando eu prestei atenção ao que Deus me mostrara e, pegando um pano, tirei a poeira, solução imediata. A impressora está funcionando até hoje, há já um mês, sem parar. Deus é muito prático. Princípio 2. Preparo interior. Lembre-se, meu irmão, que os dons são do Espírito, operando no espírito humano. É necessário, então, que o nosso espírito, o nosso homem interior, esteja afinado com o ministério que recebemos. Para entrar em seu ministério, você tem de ter um preparo interior, um preparo no seu espírito. Mas não pense você que isso é algo automático. O Espírito Santo terá de condicionar você por dentro, continuamente. Foi isso que ele fez comigo através de Salmos 32 e 9. É através da meditação da palavra revelada que o Espírito Santo muda o nosso interior. Vamos ler Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua
nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vejo aqui o funcionamento de socorros na igreja primitiva. Ninguém dizia que aquilo que possuía era exclusivamente seu. No funcionamento de socorros e governos, pode-se movimentar muito dinheiro, mas você nunca tem nada só seu. E sempre tem tudo. Não houve falta entre eles, e em todos havia abundante graça. Eu tenho a certeza no meu íntimo, no momento não tenho a palavra de Deus sobre o assunto, de que quando a pessoa tem esse dom, Deus derrama sobre ele uma abundância de recursos, fazendo dessa pessoa um canal de sustentação da obra de Deus. E enquanto ela funcionar apenas como um canal, não como dono, recebendo e passando para frente, ela continuará a desfrutar de muita abundância. É como aquele rio em Ezequiel 47, versículos 7 e 12. Eis que à margem do rio havia grande abundância. Vejo que quando Deus derrama da sua abundância através desse canal que é você, você não fica em falta, nem os seus filhos, nem familiares. Há abundância para todos. Porém, fique atento, irmão. Não cabe a você determinar ou destinar a finalidade da abundância. Isso cabe a Deus. E é dele a obra. E você procederá toda vez e continuamente segundo o Espírito Santo lhe mostrar. Desta forma, entendo que o preparo interior para a operação de socorros é nada que possuo pertence exclusivamente a mim. Eu sou do Senhor e tudo o que passa por mim é do Senhor. Chamamos este princípio de preparo interior por causa de Provérbios 4, 23. Ouça: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Conserve em mente, daqui para frente, a palavra diligência. A necessidade de tomar cuidado em tudo o que fazemos. Há um grupo de seminaristas que vem sempre nos ajudar voluntariamente no escritório, colocando cartas nos envelopes. Nenhum deles precisa falar comigo como é por dentro, pois eu vejo como cada um é intimamente por seu modo de trabalhar. A obra de um homem é a extensão do seu ser, do coração, do espírito do homem, procedem as saídas da vida. Se você é desmazelado, desorganizado, descuidoso no seu trabalho, é porque você é desmazelado, desorganizado e descuidoso no seu íntimo, no seu coração.
É justamente por isso que o Espírito Santo está me arrumando aqui, dentro de mim, com a maior diligência. E refiro-me à diligência de espírito, diligência em prestar atenção ao Espírito Santo. Para a operação de Deus nesse ministério de socorros, então, é muito importante que o preparo interior seja o despreendimento de posse. Agora vamos considerar Atos 6, 1 a 5 e o versículo 8, que eu entendo como um retrato do ministério de governos em funcionamento. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidos na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei de entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No versículo 3, temos a condição, o preparo interior daquele que pode dar fruto no ministério de governo. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É necessário que seja pessoa de honestidade incontestável, honestidade 100%, honestidade reconhecida pela comunidade e pela igreja. Isso é de grande importância, pois caso isso não faça parte do preparo interior, a pessoa certamente naufragará. Acrescenta-se a esta condição essencial de boa reputação e cheio do Espírito Santo e sabedoria. No versículo 5, temos as qualidades inerentes a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não estando cheio de fé, o dom não funciona. Para funcionar na direção plena do Espírito Santo, a pessoa que tem o ministério de governos tem que depender inteiramente de Deus. No versículo 8, podemos observar o fruto, o resultado do dom que Estevão recebeu: prodígios e grandes sinais. Estevão, o primeiro mártir da igreja, não foi nem pastor nem evangelista. Ele era um servidor de mesas, que distribuía os recursos para suprir as necessidades do corpo de Cristo. Atos 4, 34 e 35. Jesus nos ensinou que aquele que quer ser maior entre vós seja servo de todos. A condição ou atitude de espírito essencial para se fazer prodígios e grandes sinais é ter coração de servo. Estevão fazia prodígios e grandes sinais ou maravilhas, servindo mesas. Entendo eu que Estevão, no seu trabalho, exercitou o mesmo dom e poder que Jesus manifestou ao multiplicar os pães. Marcos 8, 2. Por isso, é necessário que, para o adequado funcionamento desse dom, a pessoa esteja cheio de fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Já falamos que aqueles que exercitam o ministério de socorros e governos necessitam de discernimento, e discernimento certamente é sabedoria. Observemos então que o funcionamento
dos ministérios de socorros e governos no dia a dia não é questão de fazer barraquinhas na igreja ou leiloar roupas velhas, e sim de operarem sinais, prodígios e maravilhas para suprir. O tesoureiro seu pode até lamentar: eu não tenho nada em caixa. E daí? Com certeza, se ele fala assim, ele está no lugar errado. Será que você se lembra daquela viúva que reclamou para o profeta que tinha dívidas a pagar e os credores vieram tomar seus 2 filhos como escravos? 2 Reis 4, 1-7. O profeta perguntou a ela: o que tem em casa? Ela respondeu: apenas uma botija de azeite. Então o profeta mandou que ela tomasse emprestado dos vizinhos vasilhames de toda espécie. E ao encher todos eles, a viúva clamou: traga mais alguma vasilha. Mas não havia mais vasilha nenhuma. Só então o azeite cessou. Isso é suprir. Isso é suprir uma necessidade. Irmão, não há nada na palavra de Deus que não funciona hoje. Deus é eterno. Por que costumamos pensar que em 1990 ele deveria ser diferente? O meu Deus é também muito atual e está presente nos mínimos detalhes da minha vida. Ontem eu almocei na casa do pastor em Campo Grande, que ia me levar para o aeroporto, mas antes ele tinha de levar a esposa para um outro lugar. Bem, passou-se algum tempo e eu permanecia ainda na sala do seu apartamento. Já chegava a hora de partir para o aeroporto e nada do pastor aparecer. Repetidamente, na hora exata, tocou o telefone. O empregado atendeu e me perguntou: irmão Bernardo, há um irmão no telefone perguntando a qual hora o senhor deseja ir para o aeroporto. Eu respondi: agora, está na hora exata. Então, ele me respondeu: o irmão disse que o senhor pode descer, pois em poucos minutos ele estará aqui com um carro para levá-lo. Ora, esse irmão estava no banco e repentinamente o Espírito Santo falou com ele e ele ficou muito exercitado por dentro para ligar para o apartamento do pastor e indagar qual a hora da minha partida. Graças a Deus por aquele que tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Mas não é só isso. No caminho para o aeroporto, o irmão me perguntou: o senhor não está preocupado de chegar lá tarde demais? Respondi: não. Deus tem tudo sob controle. Pareceu-me que ele tinha alguma dúvida disso. Mas quando chegamos ao balcão, a aeromoça recebeu a minha passagem para o embarque e disse para os moços que estavam recebendo a bagagem de outros passageiros que queriam embarcar no mesmo avião: o avião já está lotado. Não há lugar para mais ninguém. Este cavalheiro é o último. Deus realmente cuida de mim, você não acha? Falei tudo isso para incentivar vocês a entregarem tudo mesmo, nos mínimos detalhes, na mão do Senhor. Ele tem muito interesse em toda a sua vida e ele cuida de você. Para sua meditação, anote também 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Meu irmão, é necessário ser fiel para receber a confiança de Deus com relação a tudo o que passa em suas mãos.
É necessário que o dispenseiro, aquele que distribui, seja fiel. Consideremos também 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Seria interessante fazer esta leitura no contexto do capítulo todo. O irmão Dave Robertson diz que, do mesmo modo que o pastor tem que orar no Espírito Santo e meditar na palavra de Deus para poder apacentar o rebanho de Deus, é exatamente assim. O homem que tem o ministério de socorros, o governo, aquele que faz negócios para Deus, necessita também de orar em línguas e meditar na palavra de Deus para poder fazer negócios. Porque o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, o Espírito Santo nos revela em nosso íntimo, no coração. Dou testemunho de que muitas vezes, no meu trabalho, no dia a dia, é através da oração em línguas que Deus me mostra a solução dos problemas. Quando o meu espírito é fortalecido e se torna mais forte que a mente, então eu começo a pensar com clareza e precisão. Deus faz com que a minha mente fique alinhada com a verdade verdadeira da palavra de Deus, Romanos 12, 2. Pois a palavra é a verdade sobre todas as nossas situações e circunstâncias. Por este segundo princípio, então, vemos a necessidade de cuidarmos do preparo interior, cuidar da condição do nosso íntimo. Princípio 3. Critérios de desenvolvimento. Como já falamos, o dom que está em nós se acha em estado embrionário, como uma semente prestes a brotar e florescer. O dom necessita se desenvolver em nós. Vamos ver de que modo se pode desenvolver esses dois ministérios, socorros e governo. Romanos 12, 8. O que contribui, faça-o com liberalidade. O que preside, governa ou dá direção, faça-o com diligência. Em termos do Ministério de Socorros, isto é, contribuição, contribuindo, não se fala aqui em 10%. Por muito tempo, temos ensinado ao corpo de Cristo como ser mesquinho. O modo estabelecido aqui é com liberalidade. Quanto a isso? Qual é o limite? A Bíblia me ensina que Deus não é devedor de ninguém. Convém também lembrarmos de 2 Coríntios 9, 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quem estabelece os parâmetros ou os limites de sua bênção, irmão, é você. Também, com referência ao Ministério de Socorros, devemos observar ainda Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Em termos do Ministério de Governos, há também uma palavra especial em Romanos 12, 8. Ouça: o que preside, faça-o com
diligência. Presidir significa dar direção, administrar, pilotar, como levando um barco. E esse ministério necessita de ser realizado com diligência, ou, conforme consta em outra versão, com cuidado. Observemos Romanos 12:11 nessa referência. Não sejais vagarosos no cuidado, na diligência. Ter diligência é sumamente importante, mas entendo que necessito ser diligente no sentido de obedecer e prestar atenção ao que diz o Espírito Santo no meu coração. O adequado funcionamento desse ministério depende sobremaneira de termos o coração, o espírito, preparado com diligência. Tanto no Ministério de Socorros quanto no Ministério de Governos, necessitamos observar ainda Romanos 13, 7, 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Irmão, necessitamos aprender que a nossa responsabilidade e honestidade perante Deus se mede pela responsabilidade e honestidade que usamos para com os homens. Não podemos tratar com os homens de um jeito e com Deus de outro jeito. Há uma só condição de vida, pois conforme Provérbios 4, do coração são as saídas da vida. Sua fonte não pode jorrar duas águas distintas. O real eu, o Bernardo que Deus vê e com ele se relacione, é o Bernardo segundo o coração. Está se lembrado também de que Jesus falou com Pedro em relação ao tributo e de como Jesus operou um milagre? Pois o primeiro peixe que Pedro fisgou teve na boca o dinheiro do tributo. Mateus 17, 27. Jesus comandou: dai a César o que é de César. Devemos lembrar disso também quando pensamos no leão, no imposto sobre rendas. Passamos agora para Salmo 1, os versículos 1 a 3. Parece-me que todo mundo gosta deste salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Este salmo me faz lembrar de Ezequiel 47 e também de Deuteronômio 28. Em geral, gostamos da parte que diz: tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mas quem é este homem assim, bem-aventurado? Talvez haja entre nós um irmão que tenha já bastante prática em fazer negócio ao modo do mundo. Mas quando falamos de operações pelo Espírito Santo, necessitamos advertir que há conceitos e práticas consagrados no mundo dos negócios que podem nos atrapalhar. Para você realizar algo para Deus no Ministério de Socorros e Governos, é necessário que você não ande no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Para você funcionar nesses ministérios, é necessário que os seus conselhos venham do Espírito. E isso
em tudo. Olhem, no escritório, eu oro até nas mesas de trabalho e nas cadeiras dos funcionários. Sei que você vai achar isso muito engraçado e estranho. E também eu não faço isso todo dia, claro. Mas é uma prática que tem dado ótimos resultados. Eu coloco as mãos nas cartas pedindo a Deus que as abençoe. Tenho a responsabilidade de encaminhar as coisas segundo a vontade de Deus. Para mim, Deus é muito prático. Necessitamos aprender como fazer negócios bem-sucedidos, prestando bem atenção aos conselhos do Espírito e meditando continuamente na palavra de Deus. É dessa forma que Deus alinha todos os seus negócios com a verdade. Agora, como conclusão, quero falar rapidamente sobre dois aspectos desses ministérios de socorros e governos que são muito importantes: sociedade e visão. Sobre sociedade, há algumas observações que considero procedentes. Ontem, um pastor me perguntou como ele poderia juntar pessoas em sociedade para um empreendimento que Deus mostrara a ele para fazer. Como fazer sociedade está muito claro em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade poderá haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão no meu povo. Sinto que a palavra aqui está me mostrando que se Deus deu a você um dom, você não pode se associar a outro em sociedade que não tem semelhante dom, pois isso serviria apenas para ocasionar desentendimentos, falta de harmonia. Aquele que se une em julgo desigual só vive mancando. Temos de ter muito cuidado nisso. Anote também os seguintes versículos que falam sobre a companhia de irmãos. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Temos de ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que os outros dizem ser. O importante é o que realmente são. Se são homens de boa reputação. Vejamos também Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes,
afastai-vos deles. Notemos ainda 1 Tessalonicenses 3, 6 e 14. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele. Caso você queira ter um ministério bem-sucedido, tome muito cuidado ao fazer sociedade com alguém. Você somente deverá entrar em sociedade com alguém em qualquer empreendimento para Deus, depois de consultar a Deus e receber a confirmação do Espírito Santo em seu íntimo. Caso contrário, você estará convidando o adversário a derrotá-lo. Satanás estará sempre tentando neutralizar o dom que Deus deu a você. É melhor trabalhar sozinho em algo pequeno, dando condições para Deus desenvolver o seu negócio, do que entrar em sociedade desigual. Agora, sobre visão, necessitamos fazer algumas observações simples, mas importantes. Vamos ler Hebreus 8, 5. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças a todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Durante muitos anos tenho falado sobre este versículo. Quando Deus dá a você a visão de algum trabalho ou obra que você deve fazer para Ele, é como se Deus pegasse um grande carimbo e imprimisse ou carimbasse em seu espírito todos os detalhes da obra. Aquilo que Ele deseja que você faça. É algo maravilhoso. Deus fez exatamente isso quando levou Moisés para o monte e falou face a face com ele durante 40 dias e 40 noites. Deus mostrou a ele o modelo do tabernáculo e de todo o funcionamento da lei levítica. E depois Deus lhe disse, Moisés, tenho dado do meu espírito a muitos homens, Êxodo 31, 1 a 11, para fazer toda a obra, enchendo-os de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo ofício. Dei-lhes a técnica pelo Espírito. Irmão, Deus dará a você qualquer técnica e know-how pelo Espírito Santo. Porém, Moisés, Deus advertiu, vê que se faça tudo de acordo com o modelo que te mostrei no monte. É justamente por isso que aquele que recebe de Deus uma visão sobre algo a fazer para Deus fica às vezes um pouco radical, pois ele, e somente ele, tem a responsabilidade plena de ver que tudo seja feito de acordo com a visão que Deus implantou em seu coração, carimbando todo no seu espírito. É isso que entendo como visão e responsabilidade na obra de Deus. E quando Deus dá a você pessoas para trabalhar juntamente com você no desenvolvimento da obra, é imprescindível que você tome todo cuidado de verificar que tudo se faz de acordo com o que Deus mostrou a você. Se você não cuidar disso, você está destinado ao fracasso. E Deus dá a visão de alguma coisa, de alguma obra, somente a pessoas em que Ele confia. Veja, por exemplo, Deus não deu a visão de tudo aquilo a Arão, irmão de Moisés.
Quando você for bem-sucedido, você vai receber propostas de todo lado. E participantes, colaboradores virão às dezenas para ajudá-lo, mesmo que seja só para ajudá-lo a gastar o dinheiro. Assim, tome cuidado. A sua responsabilidade pelo ministério que recebeu é só sua. Assim, deixo essas observações com vocês como uma pequena base para podermos meditar e buscar ao Senhor. Em termos práticos, observemos. Não estou sugerindo a você que você seja fornecedor de dinheiro para os cofres da igreja ou dos ministérios. Não estou lhe dizendo também, irmão, que você deve proceder como um conhecido meu de muitos anos atrás, que dava para a obra de Deus 90% de tudo o que entrava em seus imensos negócios e vivia dos restantes 10%. O que estou lhes dizendo é que, em primeiro lugar, você necessita verificar com toda clareza se realmente Deus lhe deu o dom para o ministério de socorros e governos. Não importa a grandeza da obra que Deus deu a você para fazer, seja ela grande ou pequena, importa sim que você comece a desenvolver fielmente aquilo que Deus plantou no seu íntimo. Se você recebeu um determinado dom, ele dará fruto. E na medida em que você orar em línguas, e na proporção direta em que você obedecer à palavra que Deus lhe revela, exatamente assim você será bem-sucedido. Ao dar-lhe o dom, Deus lhe deu toda a condição, toda a capacidade para realizar o seu ministério. Mas é você quem determina a rapidez e a grandeza do seu progresso, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, 2. Esta fita é produzida pelo Ministério Verdade Viva. O nosso endereço é Caixa Postal 51, CEP 30161-970, Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora anote os novos telefones: 031 482 1879 e 031 482 1919. Que Deus abençoe você.